A batalha, que dura mais de um ano, chega ao ponto mais sangrento. Pokrovsk está em chamas, Mirnorad treme sob a artilharia e os russos avançam metro a metro. O comando ucraniano enfrenta uma decisão que já vimos em Bakhmut e Avdiivka. Defender até a última bala ou recuar e salvar o que for possível. Desta vez, há mais em jogo que uma cidade. A linha de frente está se rompendo. Pokrovsk vira ruínas. Dobropil vive outra história e atrás, a Ucrânia ergue uma nova linha, seu último muro de defesa. Mas não é só isso. Ao norte, a defesa de Kupiansk desmorona e drones vigiam cada passo. Neste vídeo, mostramos em mapas atuais 3 locais decisivos para o destino da guerra. Você está assistindo ao canal Zaranikami. Vamos começar. Uma batalha que já dura mais de um ano. Pokrovsk, desde julho de 2024, virou um dos campos de batalha mais sangrentos da guerra. Mais de 15 meses de ataques contínuos, bombardeios e incursões terrestres. A linha de frente aqui não avançava por quilômetros, mas por casas, por quartos, por escadas. Hoje, tropas russas avançam do sul, leste e norte. Cada quarteirão é uma batalha, cada rua, uma armadilha. A situação é crítica no sul, com avanço russo direto para a cidade. Segundo o Deep State, Pokrovsk está quase cercada por 3 lados. No mapa, entre as cunhas russas, resta só um corredor de 10 quilômetros, onde o exército ucraniano mantém uma faixa de 3 quilômetros. Atrás dele está a terra de ninguém e depois já vem os russos. Se esse corredor for fechado, milhares de soldados ucranianos ficarão cercados em uma armadilha. E cair em cerco é o pesadelo de qualquer soldado. Os russos têm uma enorme superioridade neste setor. Zelensky afirma que mobilizaram 170 mil soldados para tomar Pokrovsk, com forças na proporção de 8 para 1. Russos já estão na cidade, com grupos de ataque e sabotagem infiltrados nos bairros destruídos. As unidades 132 lutam do lado deles, da Brigada Motorizada 132-98, da Divisão Aerotransportada da Guarda e do 41º Exército. Os ucranianos usaram a 32ª e 110ª contra eles. Brigada, reforçada por engenheiros, operadores de drones e unidades especiais da 5ª Brigada Mecanizada Pesada, todos os dias acontecem aqui dezenas de tiroteios nas ruas e centenas de ataques de drones First Person View. A artilharia ucraniana reage com fogo dos obuseiros M777 e Panzerhaubitze 2000. O tempo dificulta para eles, pois neblina e chuva limitam o alcance dos drones que poderiam conter ataques russos. Provavelmente esse também é um dos motivos pelos quais os russos têm tido tanto sucesso nos últimos dias. Pokrovsk está em caos, tornando difícil avaliar a situação, mas alguns dizem que já controlam mais da metade da cidade. Enquanto isso, os russos destruíram todas as pontes que levam à cidade. A evacuação dos feridos é quase impossível. A tenente Natalia Stoikova da 5ª Brigada afirma que falta tudo aos soldados ucranianos. Desde engenheiros que poderiam construir pontes provisórias até equipamentos técnicos básicos. Nas ruas de Pokrovsk reina o que um dos majores do exército ucraniano chamou de caos estável. A cidade está se defendendo, mas a defesa está cada vez mais difícil. Os ucranianos controlam só o oeste da cidade e um corredor estreito até Mirnorad. Pokrovsk deixou de ser um entroncamento de transporte há muito tempo. Antigamente, ele garantia o abastecimento de toda a frente leste. Hoje é uma fortaleza isolada onde se luta por cada casa. E embora os russos ainda não tenham controle total, a pressão aumenta a cada hora. Todos os dias acontecem aqui dezenas de ataques, muitas vezes representando até 1/3 de todos os ataques em toda a linha de frente. Pokrovsk resiste, mas o cerco se estreita. Se cair, o que parece inevitável, os russos poderão avançar ainda mais livremente. A esperança dos ucranianos está no avanço em Dobropilsk, onde conseguem expulsar os russos. É lá que decidirão se manterão a linha ou se a frente cairá para o oeste, saliente de Dobropilsk. A última esperança. Poucos quilômetros ao norte de Pokrovsk, a linha de frente faz uma curva incomum. Um estreito saliente que os ucranianos defendem para evitar o avanço russo. Esse chamado, o saliente de Dobropil, apareceu no verão de 2025. Ele foi criado por uma ruptura russa que se aprofundou cerca de 15 quilômetros nas posições ucranianas. Em vez de uma linha reta, a linha de frente se curvou em um arco perigoso que agora está por um fio. Mas os ucranianos que perceberam o grande perigo passaram da defesa ao contra-ataque nessa área. Como mostra o mapa do Deep State, eles praticamente limparam o saliente. Segundo o analista Konstantin Machoves,
Em outubro, conseguiram deter o avanço russo e libertar dezenas de quilômetros quadrados. O saliente, que antes quase virou um portão para os tanques russos, foi recuado até Volodymyrka e Charkov, mas a um alto custo. Muitos mortos, brigadas exaustas, mas os russos também não desistem. Concentraram forças perto de Krasny Liman e avançam para Rodinsk e Hryshiny. Eles querem se unir nessa área para formar uma grande pinça e cercar o setor das cidades de Pokrovsk e Mirnohrad. A inteligência ucraniana diz que atuam ali unidades do 20º Exército e da 150ª. Divisão de fuzileiros motorizados apoiada por artilharia. O saliente de Dobropil tem um significado simbólico e prático para a Ucrânia. É o último local onde ainda podem movimentar, rotacionar unidades e transferir suprimentos para Pokrovsk. Se essa linha cair, o acesso a Pavlohrad será liberado. Isso permitiria aos russos, pela primeira vez desde o início da invasão, avançar além do Donbás e se aproximar do Dnipro no território ucraniano. A defesa ucraniana usa posições improvisadas, com campos cheios de minas, barricadas e equipamentos destruídos. A infantaria combate em pontos de apoio individuais, não em trincheiras longas. Como planejado, a nova defesa atrás de Pokrovsk foi construída e, à noite, drones patrulham as estradas. Luta-se por cada elevação durante o dia. E embora as unidades ucranianas tenham conseguido conter o avanço, ninguém sabe até quando. Russos podem trazer mais tropas do sul e romper a linha de novo. O avanço em Dobropilsk representa mais do que parte da linha de frente. É a última esperança de que o avanço russo pare antes que o cerco russo ao redor de Pokrovsk se feche. Se isso ocorrer, a Ucrânia terá só uma região restante no Donbás. O núcleo de seu poder na região, a aglomeração Sloviansk-Kramatorsk. As linhas atrás de Pokrovsk, a última barreira de defesa. A oeste de Pokrovsk, há algo que pode decidir o destino de toda a região de Donetsk. A Ucrânia constrói essa nova linha de defesa há mais de um ano. Trincheiras, barreiras e pontos de apoio foram criados para conter os russos se Pokrovsk cair. Os trabalhos começaram no início de 2024. Nas imagens de satélite, viam-se faixas de solo escavado por quilômetros e dentes de dragão posicionados. São triângulos de concreto que bloqueiam tanques e equipamentos pesados. Hoje essa defesa já não é apenas uma linha, mas sim todo um sistema. O analista francês Clément Molly o define como uma rede de faixas com profundidade de 30 a 40 quilômetros. Você vê agora o mapa dele mostrando as linhas de defesa. À esquerda, no círculo, está Pavlohrad, já citado na região de Dnipropetrovsk. Cada faixa contém valas antitanque, faixas de arame farpado, campos minados e pequenas posições de infantaria que estão distribuídas separadamente. Não ficam em trincheiras, mas em bunkers camuflados e isolados, escondidos em campos, bosques e ruínas de fazendas. A função deles é proteger o restante da Ucrânia caso Donbás caia. Os ucranianos aprenderam com o passado. Com a queda de Avdiivka e Bakhmut, perceberam que uma linha de frente clássica virou armadilha mortal na era dos drones e da artilharia de precisão. Por isso, a nova defesa não é contínua, mas dispersa. A distância parece caos, mas é uma rede de pontos interligados e sobrepostos. A oeste de Pokrovsk, hoje tudo é um grande canteiro de obras do exército. Moradores dizem que toneladas de concreto foram trazidas para cá nos últimos meses. Algumas posições já estão prontas para serem ocupadas, outras estão sendo construídas em ritmo acelerado. No entanto, o problema não é a qualidade da defesa em si, mas sim a questão de saber se haverá alguém para defender as posições. A Ucrânia enfrenta um grande problema com a infantaria. Muitas unidades que ocupariam a área ainda combatem em Pokrovsk e Mirnohrad. Se eles tiverem que recuar, estarão exaustos e enfraquecidos. Mas mesmo assim, essa linha defensiva na Ucrânia pode ganhar algo. Para Hryshiny, é um dia extra para reorganizar e reforçar as tropas. A Ucrânia tenta evitar que se repita o cenário de Avdiivka, onde após a queda houve rápido colapso da linha. Se desta vez conseguirem estabilizar a defesa, pode ser o ponto onde o avanço russo finalmente será interrompido. Portanto, atrás de Pokrovsk não está apenas mais uma linha. É a fronteira que definirá se a linha de frente será mantida ou se a guerra avançará para o centro da Ucrânia. Pokrovsk não é a única cidade onde russos pressionam ucranianos até o limite. Kupiansk, uma cidade que está se transformando em uma zona cinzenta. Se procurássemos um segundo lugar onde a linha de frente está tão quente quanto em Pokrovsk, seria a cidade de Kupiansk,
Enquanto o sul de Donetsk vira ruínas, o nordeste da Ucrânia se desfaz silenciosamente, sem ataques massivos de tanques, sem enormes colunas, apenas pressão constante, infiltrações e luta por cada casa. Kupiansk, a cidade que a Ucrânia libertou na euforia do outono de 2022, hoje, 3 anos depois da ofensiva, está novamente em chamas. Sua história é um alerta. Nem todo território libertado é vitória permanente. De acordo com os dados mais recentes do Deep State, os russos estão avançando sobre Kupiansk pelo norte, e uma parte significativa da cidade já é uma zona cinzenta. Ucranianos controlam o sul e leste da cidade. Não há uma linha de frente clássica. Um labirinto de ruas, porões e ruínas onde a luta ocorre de quarto em quarto. Fontes ucranianas dizem que os russos também circulam pela cidade em roupas civis, se escondem em porões e atacam de emboscada. Depois dos combates, eles pegam o equipamento dos mortos e desaparecem nas sombras. Kupiansk é hoje um símbolo da guerra de nova geração. Tudo aqui é monitorado por drones. O zumbido constante acima das cabeças, patrulhas de operadores que lutam pelo controle do espaço aéreo. Qualquer gerador ou som pode ser mortal, pois os russos buscam alvos pelo barulho. Várias posições ucranianas foram perdidas porque o motor podia ser ouvido no escuro. Segundo os canais de Vostochny e Deep State, a cidade está em caos e sem defesa organizada. O comando ucraniano tenta estabilizar a linha na margem oeste do rio Oskil. Às margens, esta cidade, que antes da guerra tinha quase 30 mil habitantes, se estende. Comenta-se que, se Kupiansk caísse, as unidades a leste do rio precisariam recuar. Muitas já estão sob fogo e o abastecimento é muito difícil. Os russos nesta área usam a mesma tática que em Pokrovsk, infiltração de pequenos grupos que penetram profundamente na cidade. Diferente de Donbas, aqui atuam unidades de infantaria e reconhecimento, não grandes formações blindadas. Kupiansk é símbolo e importante no logístico. Após 2022 rotas de abastecimento para a frente leste, de Liman a Siversk passaram por ele. Hoje, a maioria está sob fogo direto. Evacuações de civis continuam, mas muitos ainda ficam nos porões e recusam sair. Analistas de inteligência de fontes abertas estimam que a maior parte da cidade está sob controle russo, mas as posições ainda não estão consolidadas. Ucranianos contra-atacam, emboscam russos e enfrentam combates confusos. A linha de frente avança apenas dezenas de metros. Kupiansk virou um laboratório do caos, onde todos os esquemas militares clássicos se desintegraram. Embora não seja tão grande quanto Pokrovsk, que tinha mais de 60 mil habitantes antes da guerra, sua queda teria grande impacto. O comando ucraniano teria que reorganizar a defesa em todo o setor nordeste para impedir o avanço russo em direção a Kharkiv. Kupiansk e Pokrovsk, duas cidades, duas faces da mesma guerra, ambas sob drones, em ruínas e cercadas pela mesma dúvida: até quando podem ser defendidas? Conclusão: a frente que não para. Pokrovsk, Mirnohrad, Dobropilha, Kupiansk. Lugares antes pouco conhecidos hoje se tornaram símbolos. Não é propaganda, é exaustão, símbolos de uma guerra que há muito deixou de ser por território, e sim sobre resistência. A linha de frente muda, mas a lógica persiste. Quando uma cidade cai, outra começa a queimar. Cada recuo da Ucrânia custa muitas vidas, cada metro de terra, vilarejos inteiros. Por trás disso estão pessoas que há muito esqueceram a vida antes das sirenes. A defesa ucraniana agora se apoia em novas linhas. Um cinturão de fortificações se estende de Pokrovsk por quilômetros no território ucraniano. Minas, dentes de dragão e barreiras de concreto. Milhares de horas para impedir novo avanço. Todo soldado sabe que nenhum muro protege sem alguém para defendê-lo. Se Pokrovsk cair, Dobropilha ficará vulnerável. E depois dela, para a cidade dupla, que é o coração do Donbás, controlado pelos ucranianos, Sloviansk e Kramatorsk. Lá será travada a batalha decisiva pela região. Se essa linha cair, a Rússia poderá finalmente declarar controle total do Donbás após anos de combates sangrentos. Se Kupiansk cair, os russos terão caminho aberto para Kharkiv, e entre esses dois pontos, separados por centenas de quilômetros, está a Ucrânia. Um país que ainda luta, mas com reservas cada vez menores. As pessoas estão acabando. Dizem que a guerra chegou a um beco sem saída, com ambos os lados exaustos e sem opções. Nos mapas que o Very Important Person State desenha diariamente, não existem becos sem saída, só linhas que se movem lenta e discretamente. Se você gostou do vídeo, ficarei grato por um like e não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos nos quais estou trabalhando. Você pode apoiar agradecendo.
Para alcançar mais pessoas, clique em recomendar. Muito obrigado.